Meu nome é Claire e tenho 32 anos. Até 6 meses atrás, eu acreditava que o luto era a coisa mais difícil que uma pessoa poderia suportar. Eu estava errada. Perder meu marido quase me destruiu, mas descobrir o que minha própria irmã havia planejado para o dia do funeral dele quase acabou com o que ainda restava do meu coração. A manhã do funeral de Ethan começou em um silêncio absoluto. Minha filha de 7 anos, Lily, estava sentada na beira da cama usando o pequeno vestido preto que havíamos escolhido, juntas na noite anterior. Ela já não chorava mais. Ajoelhei-me diante dela. Ajeitei delicadamente o laço em seu cabelo e sussurrei que ela não precisava ser forte naquele dia. Ela me abraçou e fez a mesma pergunta que vinha fazendo desde o acidente. Se o pai voltaria para casa. Eu não consegui responder. Apenas a abracei com força, enquanto ela permanecia em silêncio. Quando chegamos à igreja, tudo estava exatamente como Ethan teria desejado. Flores brancas enfeitavam a entrada. Seus colegas do corpo de bombeiros, parentes e amigos já ocupavam os bancos. Por um breve instante, pensei que aquele dia seria apenas para homenagear o homem que havíamos perdido. Então vi minha irmã, Vanessa. Ela conversava discretamente com 2 pessoas que eu nunca tinha visto antes. Ambos usavam ternos elegantes e carregavam pastas de couro. Um deles apontou discretamente para Lily, enquanto Vanessa apenas concordava com a cabeça. Um aperto estranho tomou conta do meu estômago. Quando percebeu que eu a observava, ela sorriu. Não era um sorriso de carinho nem de tristeza. Era um sorriso calmo e confiante, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como ela havia planejado. Caminhei em sua direção, mas, antes que eu pudesse alcançá-la, os 2 desconhecidos desapareceram por um corredor lateral da igreja. Perguntei quem eram. Vanessa respondeu friamente que eram apenas pessoas cuidando de assuntos da família. Antes que eu pudesse insistir, o diretor da cerimônia anunciou o início do funeral. Vanessa aproximou-se de mim, tocou suavemente o ombro de Lily e olhou diretamente nos meus olhos. Em voz baixa, disse que eu não precisaria me preocupar em criar minha filha por muito mais tempo. Por um instante achei que tivesse entendido errado. Então ela sorriu novamente e entrou na igreja. Foi naquele momento que percebi que o funeral do meu marido não era o único motivo pelo qual todas aquelas pessoas estavam reunidas ali naquele dia. Assim que Vanessa entrou na igreja, fiquei parada por alguns segundos, tentando convencer a mim mesma de que havia entendido suas palavras da forma errada. Talvez fosse apenas o meu luto falando. Talvez eu estivesse vendo ameaças onde não existiam. Mas quando olhei para Lily segurando minha mão com força, aquela sensação de perigo voltou ainda mais intensa. A cerimônia começou, e todos permaneceram em silêncio enquanto o pastor falava sobre a vida de Ethan. Eu queria prestar atenção em cada palavra, mas meus olhos continuavam voltando para Vanessa. Ela não demonstrava tristeza. Em vez disso, parecia observar tudo ao redor, como se estivesse esperando o momento certo para agir. Alguns minutos depois, notei um dos homens de terno voltar discretamente para o fundo da igreja. Ele abriu a pasta de couro, mostrou alguns documentos para Vanessa e apontou novamente em nossa direção. Meu coração acelerou. Não fazia sentido discutir papéis durante um funeral. Inclinei-me para Weston. Não. Weston não estava mais ali. Foi nesse instante que a dor da realidade me atingiu outra vez. Eu estava sozinha. Respirei fundo e me virei para minha melhor amiga, Emma, que estava sentada ao meu lado. Você conhece aqueles homens? Perguntei em voz baixa. Ela olhou rapidamente para trás e balançou a cabeça. Nunca os vi antes. Mas eles estão observando a Lily desde que chegaram. Meu estômago se fechou. Quando o pastor pediu que a família se aproximasse para a última homenagem, Vanessa foi a primeira a se levantar. Antes mesmo que eu pudesse dar um passo, ela caminhou até o altar e começou a conversar com aqueles 2 homens novamente. Um deles retirou um envelope grande da pasta e o entregou a ela. Foi então que percebi outra coisa. Minha mãe olhava para Vanessa com aprovação. Meu tio evitava olhar para mim, e alguns parentes começaram a cochichar enquanto me observavam. Era como se várias pessoas naquela igreja soubessem de alguma coisa. Menos eu. Segurei a mão de Lily com mais força. Ela levantou os olhos para mim e perguntou baixinho. Mamãe, por que a tia Vanessa está olhando para mim desse jeito? Antes que eu pudesse responder, Vanessa virou lentamente na nossa direção. Ela segurava o envelope contra o peito e caminhava até nós com um sorriso calmo. Quando parou a poucos passos de distância, pronunciou uma frase que fez meu sangue gelar. Claire! Chegou a hora de contar para todos quem realmente vai cuidar da Lily a partir de hoje. O silêncio que tomou conta da igreja foi sufocante. Por alguns segundos ninguém disse uma palavra. Olhei para Vanessa sem conseguir acreditar no que tinha acabado de ouvir. Minha filha apertou minha mão com mais força, escondendo-se parcialmente atrás de mim. Eu podia sentir que ela também havia percebido que alguma coisa estava errada.
Do que você está falando? Perguntei, tentando manter a voz firme. Vanessa respirou fundo, ergueu o envelope e respondeu como se estivesse anunciando algo completamente normal. Depois da morte do Ethan, algumas decisões importantes precisam ser tomadas. E eu estou aqui para garantir que a Lily tenha o futuro que ela merece. Meu coração disparou. Ela já tem uma mãe, respondi imediatamente. Alguns parentes trocaram olhares desconfortáveis. Outros permaneceram em silêncio, evitando encarar qualquer um de nós. Foi então que um dos homens de terno deu um passo à frente e se apresentou como advogado. Seu sotaque deixava claro que era de São Paulo, e ele explicou que havia sido chamado apenas para apresentar determinados documentos relacionados ao patrimônio de Ethan. Patrimônio? Aquilo não fazia o menor sentido. Ethan jamais mencionara qualquer documento envolvendo nossa filha. Administrávamos nossa vida juntos e sempre conversávamos sobre tudo. Vanessa abriu um sorriso discreto. Talvez porque ele soubesse que você não estaria preparada para criar uma criança sozinha. Aquelas palavras atingiram meu peito como uma facada. Antes que eu pudesse responder, Emma levantou-se do banco e ficou ao meu lado. Claire é uma excelente mãe. Todos aqui sabem disso. Pela primeira vez, percebi que várias pessoas começaram a balançar a cabeça em concordância. O clima na igreja mudava lentamente. A confiança que Vanessa demonstrava nos primeiros minutos parecia diminuir. Mesmo assim, ela retirou alguns papéis do envelope e levantou a primeira página. Estes documentos provam que a Lily terá uma vida muito melhor comigo. Respirei fundo. Não tentei arrancar os papéis de suas mãos. Não gritei. Não fiz escândalo. Porque naquele instante, lembrei-me de algo que Ethan havia me dito poucas semanas antes do acidente, durante uma conversa em nossa casa no interior de São Paulo. Ele segurou minha mão e disse: "Se algum dia alguém tentar decidir o futuro da nossa filha sem você, existe apenas uma pessoa que conhece toda a verdade." Na época, achei aquela frase estranha. Agora ela fazia todo o sentido. Enquanto Vanessa se preparava para mostrar aqueles documentos diante de todos, coloquei a mão dentro da minha bolsa. Lá estava exatamente o que Ethan havia pedido que eu nunca perdesse. E, no momento em que meus dedos tocaram aquele pequeno envelope lacrado, percebi que minha irmã ainda não fazia ideia do erro que havia cometido ao me desafiar na frente de toda a igreja. Enquanto Vanessa segurava aqueles documentos com um ar de vitória, mantive a calma. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo, mas eu me recusei a lhe dar a reação que ela esperava. Ethan sempre dizia que pessoas manipuladoras vencem quando conseguem tirar nosso equilíbrio. Eu não permitiria isso, principalmente naquele dia. Segurei o pequeno envelope que estava dentro da minha bolsa e caminhei lentamente até a frente da igreja. Todos os olhares estavam voltados para nós. O pastor observava a situação em silêncio, claramente percebendo que aquilo havia deixado de ser apenas um assunto de família. "Antes que qualquer documento seja lido", falei com firmeza, "acho que todos merecem conhecer a verdade completa." Vanessa cruzou os braços e sorriu. "Claire, você está apenas dificultando o inevitável." Ignorei a provocação. Abri cuidadosamente o envelope que Ethan havia deixado comigo meses antes. Dentro havia uma carta assinada por ele e um pendrive preso com um pequeno clipe de metal. O advogado olhou imediatamente para os documentos em minhas mãos. "O que é isso?" perguntou. "A última instrução que meu marido me pediu para guardar caso algo acontecesse com ele." Um murmúrio percorreu toda a igreja. Vanessa perdeu o sorriso por um instante, mas tentou recuperar a confiança. "Isso não muda nada." Respirei fundo. "Tem certeza?" Olhei diretamente para o advogado. Antes de continuar qualquer discussão sobre a minha filha, acredito que o último desejo do meu marido merece ser ouvido. O advogado fez um breve sinal de concordância. Até o pastor assentiu discretamente. Emma entregou seu notebook, que havia levado para organizar a homenagem, com fotos de Ethan. Conectei. O pendrive e, em poucos segundos, apareceu um único arquivo de vídeo na tela. Meu estômago se apertou. Eu nunca tinha assistido àquela gravação. Ethan havia insistido para que ela fosse aberta apenas se um dia fosse realmente necessária. Apertei o botão de reprodução. A imagem começou a aparecer lentamente diante de todos os presentes. Assim que o rosto de Ethan surgiu na tela, a igreja inteira mergulhou em absoluto silêncio. Minha filha segurou minha mão com força, enquanto lágrimas enchiam meus olhos. Então Ethan respirou fundo, olhou diretamente para a câmera e pronunciou as primeiras palavras. "Se vocês estão assistindo a este vídeo, é porque alguém tentou separar Claire da nossa filha. E essa pessoa é exatamente quem eu sempre temi que faria isso." A voz de Ethan ecoou por toda a igreja. Ninguém se moveu. Até as crianças permaneceram em silêncio. Ele parecia calmo,
exatamente como era em vida, mas havia uma firmeza em seu olhar que imediatamente chamou a atenção de todos. Claire, se você está vendo isso, significa que eu não consegui voltar para casa. Mas preciso que saiba de uma coisa. Eu confio em você mais do que em qualquer pessoa para cuidar da nossa filha. Lily sempre estará mais segura ao seu lado. Senti minhas lágrimas caírem sem que eu pudesse controlá-las. Apertei a mão de Lily, enquanto ela olhava para a tela, tentando entender por que estava vendo o pai novamente. Então Ethan continuou. Há alguns meses, comecei a perceber que certas pessoas estavam tentando interferir nas decisões da nossa família, principalmente Vanessa. Ela chegou a me procurar diversas vezes dizendo que Lily teria um futuro melhor longe de você. Nunca concordei. Nunca darei essa autoridade a ninguém. Um murmúrio percorreu toda a igreja. Vanessa empalideceu. Pela primeira vez desde o início da cerimônia, ela parecia completamente perdida. O advogado virou lentamente o rosto em direção a ela. A senhora sabia da existência deste vídeo? Perguntou. Vanessa não respondeu. Na gravação, Ethan mostrou um documento assinado em um cartório de São Paulo. Em seguida, olhou novamente para a câmera. Todos os documentos oficiais, referentes à tutela, da Lily estão registrados em nome da Claire. Caso alguém apresente qualquer papel dizendo o contrário, exijam uma verificação completa antes de acreditar. O advogado pediu imediatamente os papéis que Vanessa havia levado. Depois de analisá-los por alguns segundos, sua expressão mudou completamente. Estes documentos não concedem guarda da criança. Apenas tratam de uma antiga consulta jurídica que nunca teve validade. A igreja inteira ficou em choque. Vanessa tentou explicar que havia feito tudo pensando no bem de Lily, mas ninguém mais parecia disposto a ouvi-la. Minha própria mãe abaixou a cabeça, incapaz de defender a filha diante de tantas evidências. Respirei profundamente. Eu não sentia vontade de humilhar Vanessa. Queria apenas proteger minha filha e cumprir o último desejo do homem que amávamos. Enquanto todos ainda olhavam para a tela, o vídeo de Ethan continuou. Antes de terminar, ele fez uma última revelação. E existe uma verdade que Vanessa nunca contou para ninguém, porque ela sabia que no dia em que fosse descoberta, perderia a confiança de toda a nossa família. Naquele instante, Vanessa fechou os olhos lentamente. Ela sabia exatamente o que viria a seguir. Vanessa ficou imóvel. Seus olhos permaneceram fixos na tela enquanto Ethan respirava fundo antes de dizer suas últimas palavras. Se este vídeo chegou até vocês, também preciso revelar algo que escondi durante muito tempo. Vanessa não queria apenas criar a Lily. Ela tentou convencer minha esposa a assinar documentos meses atrás, dizendo que eram papéis do seguro de vida. Na verdade, ela queria iniciar um processo para controlar a herança da nossa filha. Eu descobri tudo antes que fosse tarde, e guardei todas as provas com meu advogado em São Paulo. A igreja inteira explodiu em murmúrios. Vanessa tentou interromper o vídeo. Isso é mentira? Ele está distorcendo tudo. Mas ninguém lhe deu atenção. O advogado retirou o celular do bolso, fez uma rápida ligação e, poucos minutos depois, confirmou a informação diante de todos. Acabei de falar com o escritório responsável pelo caso. Os documentos originais existem. Há registros de que a senhora Vanessa tentou abrir um procedimento sem o conhecimento da mãe da criança. O silêncio voltou a dominar a igreja. Minha mãe começou a chorar baixinho. Meu tio desviou o olhar, claramente envergonhado. Pela primeira vez, Vanessa percebeu que havia perdido completamente o apoio da própria família. Ela olhou para mim e sua voz já não carregava arrogância. Claire! Eu só queria garantir o futuro dela. Balancei a cabeça lentamente. Não, você queria decidir o futuro dela sem mim. Existe uma enorme diferença. Lily segurou minha mão e encostou a cabeça no meu braço. Aquele simples gesto me deu mais força do que qualquer palavra. O pastor caminhou até nosso lado e colocou a mão sobre meu ombro. Hoje viemos nos despedir de um homem que amava profundamente sua família. A melhor forma de honrar sua memória é respeitar o último desejo que ele deixou. Ninguém contestou. Vanessa abaixou a cabeça, colocou os documentos sobre um banco da igreja e saiu sozinha, sem olhar para trás. Nenhum parente a seguiu. Respirei profundamente pela primeira vez naquele dia. Enquanto caminhávamos para fora da igreja, os raios do sol iluminavam a entrada, como se o peso que eu carregava finalmente tivesse ficado para trás. Olhei para Lily, sorri e enxuguei suas lágrimas. Vamos para casa, meu amor. Ela segurou meu rosto com as duas mãos e sussurrou. O papai sabia que você ia me proteger. Naquele instante percebi que Ethan havia me deixado muito mais do que lembranças. Ele me deixou coragem para defender nossa família quando ele já não podia mais fazê-lo. E fiz uma promessa silenciosa diante daquele céu claro do Brasil. Ninguém jamais escreveria a história da minha filha no meu lugar.
Fim.